Que tal a gente fazer um exercício de imaginação? Vamos pensar num mundo que nunca existiu. Uma Terra onde um único evento cósmico foi diferente e mudou completamente o rumo de tudo. Que planeta seria esse hoje? É o que a gente vai descobrir. 66 milhões de anos. É um número tão grande que é difícil até de colocar em perspectiva, né? Mas foi esse o tempo que passou desde um único dia que basicamente reescreveu o roteiro da vida no nosso planeta. Pensa só, nesse dia, um asteroide do tamanho de uma cidade colidiu com a Terra. O impacto foi apocalíptico. Ele causou uma extinção em massa que simplesmente varreu do mapa mais de 75% de todas as espécies, incluindo, claro, os dinossauros. Mas e se isso não tivesse acontecido? E se por um triz esse asteroide tivesse passado reto, errado o alvo por uma margem cósmica? Que tipo de mundo a gente teria hoje se os dinossauros nunca tivessem sumido, hein? Bom, se o evento de extinção não rola, o domínio dos dinossauros teria continuado, certo? E isso abre as portas para a ascensão de uma forma de vida inteligente completamente diferente da nossa. Olha, a galera que estuda isso especula que algumas espécies, como os troodontídeos, que eram dinossauros bípedes com cérebros já grandinhos para a época, eram os candidatos perfeitos para evoluir e desenvolver-se em ciência. A gente vai chamar eles de saurians. E não estamos falando de monstros de filme, mas de uma espécie inteligente, moldada por milhões e milhões de anos de evolução. E esse caminho para a inteligência não é rápido, né? Leva tempo. Ao longo de dezenas de milhões de anos, a seleção natural ia favorecer cérebros maiores para resolver problemas, mãos mais ágeis para manipular objetos e, com o tempo, o uso de ferramentas, uma linguagem complexa e, claro, sociedades organizadas. E a vantagem que eles teriam na nossa frente é simplesmente absurda. Pensa com a gente. A civilização humana tem só alguns milhares de anos, né? Os Saurians poderiam ter desenvolvido sociedades complexas há 60 milhões de anos. A diferença de tempo para se desenvolver seria colossal. Tá, então se os saurianos se tornaram a espécie dominante do planeta, o que aconteceu com os nossos ancestrais? Qual teria sido o destino deles nesse mundo alternativo? Na nossa realidade, a gente sabe o que aconteceu. A extinção dos dinossauros abriu o caminho. Sem os grandões por perto, nossos ancestrais mamíferos saíram das sombras e prosperaram. Mas no mundo dos Saurians, essa oportunidade, ela nunca teria existido. Os mamíferos iam continuar pequenos, noturnos e provavelmente vivendo com bastante medo. O ponto crucial é este. A linhagem que levou aos humanos provavelmente nunca teria evoluído. E se, por algum milagre, isso acontecesse, seríamos, na melhor das hipóteses, uma espécie super rara, marginalizada, vivendo escondida nas sombras dos verdadeiros donos do planeta. Agora, vamos avançar no tempo. Como seria o nosso mundo hoje, em pleno século XXI, sob domínio dos sauriões? A resposta, para dizer o mínimo, é de cair o queixo. Com milhões de anos de desenvolvimento, eles poderiam ter resolvido problemas que a gente mal começou a entender. Imagina só, cidades em perfeita harmonia com a natureza, tecnologia orgânica, domínio total da energia de fusão e talvez até a capacidade de viajar entre as estrelas. A chave de tudo isso é o tempo. Eles teriam tido milhões de anos a mais do que a gente para errar, aprender e evoluir. Pense em toda a história humana, com nossas guerras, nossas descobertas, nossos erros. Agora multiplica essa jornada por 1000. Esse seria o nível de maturidade da civilização Saurian. E isso nos leva para a questão talvez mais intrigante de todas. Se os humanos por acaso existissem nesse mundo, qual seria a nossa relação com os Saurians? A questão é, como eles nos veriam? Seria uma relação de iguais ou algo totalmente diferente? As possibilidades são fascinantes e, ao mesmo tempo, um pouquinho perturbadoras. As possibilidades são muitas e dão o que pensar. A gente seria visto como, sei lá, animais de estimação inteligentes, ou talvez como objetos de estudo científico, uma espécie primitiva observada numa reserva planetária. A verdade é que a distância evolutiva e biológica entre nós seria um abismo. A comunicação, o entendimento mútuo seria um desafio gigantesco, tornando uma coexistência de igual para igual algo quase impossível de imaginar. No final das contas, esse exercício de imaginação nos dá uma bela dose de humildade cósmica. Nessa linha do tempo alternativa, nós não seríamos a obra-prima da evolução, mas talvez só uma notinha de rodapé na longa e gloriosa história dos répteis. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Todo o nosso sucesso,
nossa civilização, nossa própria existência. Será que tudo isso é apenas o resultado de um acidente cósmico? Uma questão de pura sorte? De um asteroide que, no fim, não errou o alvo? Fica aí pra gente pensar.